Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma breve reflexão sobre um livro, segundo livro, também de muito sucesso, do filósofo, historiador, professor, doutor Yuval Noah Harari. Este livro é Homo Deus. Não vou fazer uma resenha devido à complexidade do livro e à envergadura da obra, mas eu vou fazer uma síntese dos primeiros capítulos e procurar dar uma visão mais ampla sobre o conteúdo desta obra, que eu sugiro magnífico. Eu já tinha lido o Sapiens, uma breve história da humanidade, fiquei encantado, achei a tese muito pertinente, um trabalho evidentemente meticuloso, muito bem elaborado, muito bem escrito, muito bem fundamentado. Estou fazendo esta simples avaliação sem a mínima pretensão, porque sou apenas um leitor comum, uma pessoa que gosta, um autodidata, que gosta de ler e trazer para o nosso canal esta informação. Numa breve história da humanidade, o Homo sapiens, ele coloca um processo de evolução em que predominou uma espécie entre as várias espécies de humanos, eram muitas espécies de humanos, pelo menos 20, e que eram sempre dizimadas pelos predadores, mas surgiu uma espécie denominada de Homo sapiens, e os sapiens, eles tiveram uma revolução cognitiva. Algo aconteceu, inexplicável, que possibilitou aos sapiens uma revolução cognitiva. Eles começaram a usar o pensamento, eles passaram a se tornar mais inteligentes, melhores, mais operacionais. Eles passaram também a ter uma inteligência, vamos dizer, uma inteligência cooperadora, onde 10 homens, 20 homens poderiam juntos vencer um obstáculo muito mais difícil, utilizando evidentemente o processo da inteligência cooperadora. Dessa forma, o Homo sapiens, que era frágil, os humanos que eram frágeis, que eram dizimados, eles em pouco tempo, essa breve história da humanidade, ela retroage ali a 70 mil anos. E eles dominaram o mundo. Dominaram. No Homo Deus, eu achei fantástico que ele utiliza história, filosofia, e ele procura, evidentemente, uma tese. Aqui, na verdade, é uma ficção, é uma tese futurista, e que pode ser comprovada realmente, mas ela não tem essa pretensão profética. Eu, pelo menos, não vislumbrei no autor aqui, nas entrelinhas, a ideia de dizer que vai ser dessa forma, é assim que vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 200 anos. Porque hoje a evolução, devido ao grande avanço tecnológico, é absurda. Se a gente olhar só nos últimos 20 anos, aconteceu uma transformação mundial, uma revolução mundial absurda, rápida. Portanto, tudo agora com a tecnologia mais avançada. Ele começa aqui, neste livro, ele diz que antes de chegar nos 3 objetivos que o homem moderno, o homem
que depois de superar os três grandes desafios da humanidade. Quais são esses três grandes desafios da humanidade? Primeiro, a peste, a guerra, né? A peste, a guerra e a fome. Três. A gente pode dizer que a guerra era uma constante. A riqueza era medida pela propriedade, pela posse. Então, evidentemente, os grupos mais fortes sempre buscavam conquistar território, conquistar mais poder, evidente, mais riqueza. E então essas guerras sempre dizimavam muita gente, parte da humanidade. Isso aí é um fato. Hoje, o problema das guerras está superado. Vocês puderam até achar absurdo, porque tem guerra no Iraque, tem guerra na Síria, tem guerra... As guerras que existem são em locais, evidentemente, são em lugares até inexpressivos, e ou por erros estratégicos, ou por decisão política. Mas hoje em dia os organismos internacionais, a estrutura de proteção e a inteligência de cada nação erradicar a guerra. Hoje em dia ninguém tem interesse de invadir ninguém, porque hoje em dia a negociação internacional, o comércio internacional gera muito mais riqueza e poder do que uma guerra. A pessoa pode ganhar bilhões, milhões, um dia, 2 dias, fazendo negócios internacionais, fazendo cooperação internacional, evidentemente. Então, a guerra, ela realmente foi, não é mais um problema para a humanidade. A fome, da mesma forma. A fome, hoje em dia existe tecnologia para matar a fome. Isso não quer dizer que não tem em algum lugar alguém morrendo de fome. Tem. Mas, pasmem, hoje morre muito mais gente de obesidade, de comer demais, do que de fome. Isso aqui é uma tese bem definida. Então, o problema também da fome foi superado pelo sapiens, pelo Homo sapiens. E as doenças, a peste. Antigamente o homem não tinha ciência, não tinha conhecimento científico. Eles achavam, quem cuidava das doenças, da peste, era o curandeiro, eram os sacerdotes, e ele não conhecia vírus, não conhecia os micro-organismos. Portanto, diante de uma epidemia, era terrível. Em 1330, a peste negra, ela dizimou mais da metade da população, grande parte mesmo, gigantesco número absurdo de gente da Europa, África e Ásia. Peste negra. Quando a Espanha invadiu o México, os espanhóis invadiram o México, eles iam levando dentro do seu navio um homem com a carga, com uma bomba nuclear terrível, que era justamente o vírus da varíola. E este homem conseguiu, ao chegar no México, infectou. Até o imperador do México morreu. Parece que existia mais de 30 milhões de pessoas e escaparam 2 milhões de pessoas. Era uma coisa mais ou menos assim absurda. Quer dizer, o homem ficava vulnerável. Até 1918, século XX, na guerra ali, França, Espanha, na Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola também matou um absurdo de gente, infectou 500 milhão de pessoas. Absurdo, era quente demais. O homem era vulnerável. Com a evolução científica, naquela época, vamos supor, do lado do México, os curandeiros diziam que existiam 3 deuses
que de noite saía infectando os lugares, as cidades. Eram as ideias. Era absurdo, evidentemente. Então foi descoberto o vírus, a bactéria, os micro-organismos, esse exército capaz de destruir qualquer... Foram criadas vacinas poderosas e o homem conseguiu vencer a peste, as epidemias. Hoje mesmo você fala HIV, o HIV fosse em 1518, 1500 e pouco, teria dizimado quase a população inteira. Mas na modernidade, menos de 1 milhão de pessoas. E hoje é controlável, porque apesar de não matar, permite que as doenças oportunistas destruam. E hoje em dia a pessoa pode ser controlada, evidentemente, isso aí. Então o avanço tecnológico da saúde foi muito grande, as informações. A média, a expectativa de vida é 40 anos, há pouco tempo. No começo do século XX já, começo do século XX era 40 anos. Hoje, 70 anos, 75 anos. Então, diante disso aqui, a tese do livro começa agora. Ele diz que o homem criou 3 objetivos. Hoje. E aí é a grande visão futurista. Diz que o homem tem 3 objetivos. Primeiro, buscar a imortalidade. Chegar ao ponto de não morrer. Hoje existe tecnologia que já permite o tratamento, transplante, uma série de questões que facilita o diagnóstico, pode evitar. Então, um passo para erradicar o envelhecimento da célula e as doenças graves e tornar aqui a 50, 100, 200 anos, isso aí é bem provável. É por isso que o título é Homo Deus. Busca vencer a morte. Hoje em dia, eles já têm trabalho de inseminação artificial, pega faz a fecundação do óvulo, e eles têm condições de selecionar o óvulo, aquele embrião que fecundado, se tiver alguma possibilidade genética destrutiva, eles trocarem por outros. Quer dizer, o homem já tem essa capacidade de não permitir, não ir à frente na fecundação, para a criança nascer com um defeito, nascer com uma doença genética grave. Hoje já existe tecnologia para isso. É realmente evidente. E apesar dos controles dos governos, para que o homem, através da bioética, não ultrapasse determinados limites, já existe um avanço fundamental. Nesse sentido, de um homem vencer a morte. Não mais vencer a morte na ideia religiosa, filosófica, de que vai ter uma vida eterna, porque até a história da alma, a ciência hoje, aqui ele mostra que a ciência hoje não consegue provar a alma, que o homem tem alma. Isso aí não é cientificamente comprovado, isso aqui é uma visão do autor. O segundo objetivo, encontrar felicidade. E aí nós temos hoje até uma busca pela felicidade, não só pelo prazer. Hoje a bioquímica, os remédios estão favorecendo isso, de o homem está buscando de toda forma superar as tristezas, a infelicidade, a depressão, a angústia. Então, esse é o objetivo, a imortalidade. Porque que adianta viver muito miseravelmente sofrendo? Viver para sempre ou viver muito, mas com alegria. Ele fala aqui de viver 150 anos, 500 anos, pode, se ele tiver
algo bem possível, bem provável, isso aí para os nossos dias, evidentemente. E o terceiro objetivo é a divindade, porque o homem vai superar todo o processo de dogma criacionista, evidentemente. Isso aqui vai acontecer, pode acontecer uma destruição da humanidade, pode mudar de percurso, pode acontecer qualquer coisa, pode nada disso se comprovar, mas também pode acontecer o que está sendo dito. A ideia aqui não é fazer uma profecia e dizer que vai ter 100% de acerto. A ideia aqui é trazer o tema para um debate com a mente aberta. Eu posteriormente farei outros vídeos sobre esse tema. Eu estou lendo, estou realmente gostando bastante, porque ele vai quebrando os tabus, os mitos, vai mostrando aí todo o processo. Como eu já li o Homo Sapiens, já veio que o homem vem da ameba ali, vem do unicelular e vai crescendo, vai desenvolvendo, e chegou a dominar todo o planeta, e aí vai para frente. E este homem que tem essas megalomaníacas pretensões, superar a morte, encontrar a felicidade permanente, a alegria, o bem-estar e a divindade. Meu nome é Walter Leite, agradeço aos amigos pela preferência. Se um amigo gostou do vídeo aqui, não se esqueça de dar o seu like, dar seu gostei aí, apertar aí para dizer que gostou, se inscrever no canal se não for inscrito e acionar o sino, deixar seus comentários com suas sugestões. Meu nome é Walter Leite, muito obrigado.